Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Rádio Web Meimei. Esse é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. Eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós vamos conversar com Donizete sobre o lançamento de um novo livro, O Médium e o Centro Espírita, da editora M. Então, antes de nós iniciarmos, Donizete, sobre o seu livro novo, fale um pouco para nós sobre a sua trajetória no movimento espírita. Bom, primeiro quero agradecer aí a sua iniciativa de nós falarmos um pouquinho sobre esse novo livro, O Médium e o Centro Espírita. Eu participo do movimento espírita desde jovem. Meus pais foram ao Centro Espírita Luz e Verdade, porque o meu pai, especificamente, apresentava algumas perturbações, e que depois se verificou ser realmente uma mediunidade. E eu ia junto, ficava apenas sendo orientado por uma senhora, porque não havia evangelização, mas posteriormente, quando foi criada uma mocidade espírita no centro, a Mocidade Espírita Hilário, eu comecei a participar com 12 anos. E ali nós iniciamos os nossos estudos, começando pelas obras básicas de Allan Kardec, e seguimos adiante, assim, aprofundando o nosso estudo, também trabalhando no movimento espírita de unificação, e aí até hoje continuamos aí nas nossas atividades, porque a doutrina espírita, para nós, é uma bênção, nos ajudando a enfrentar as lutas, as provas e as expiações. Muito bom. E você tem vários livros escritos, inclusive um de poesias, Suaves Mensagens Poéticas. Os seus livros são livros mediúnicos? E como surgiu essa possibilidade de escrever? Bom, surgiu naturalmente. Eu sempre tive uma inclinação para a literatura, para a língua portuguesa, e trabalhando no movimento espírita, estudando a doutrina espírita, nós tivemos a oportunidade de escrever alguma coisa. E há uma inclinação para poesias. Inclusive, o primeiro livro meu, Suave Inspiração, é um livro de poesias que um amigo lá de Adamantina se propôs a publicar. Um livro simples, com algumas poesias iniciais. E, posteriormente, por circunstâncias da vida, nós fomos levados a escrever alguma coisa, publicando uma coluna no jornal de Adamantina, e dessa coluna surgiu um outro livro, que é o Respostas Espíritas, e assim por diante nós fomos sendo intuídos para trabalhar alguns temas. Não é uma mediunidade, podemos dizer, ostensiva, mas eu sinto que sou bastante intuído por algum amigo espiritual, que não identifico, mas que me ajuda a ter ideias, a fluir mais o pensamento. Então, foi uma coisa bastante natural e continuamos assim. Muitas vezes, sendo estimulados por pessoas a escrever determinado tema, né? Então, vamos dizer assim, é uma coisa que foi acontecendo. Eu não sou um escritor dado a escrever muito, mas a gente vai escrevendo conforme vão surgindo as oportunidades e algum tema de interesse. E você estuda e trabalha na área da mediunidade há quanto tempo? E por que se interessou por reuniões mediúnicas? Bom, também foi uma coisa muito natural, porque quando nós estávamos na cidade de Pacaembu, e lá não havia um centro espírita, e com amigos houve essa iniciativa do grupo de fundar um centro espírita. E nós precisávamos deixar lá um esquema de funcionamento para o centro, especialmente de estudos, porque eu sabia que iria embora. E encontramos um esquema, um programa de estudos
que era antigamente utilizado pela USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que infelizmente foi abandonado, mas foi muito útil, foi muito prático de se implantar na cidade, lá no Centro Espírita. É um curso, é um programa com 3 módulos, e o último módulo é exatamente o de mediunidade. O primeiro módulo é Evangelho, o segundo módulo é Doutrina Espírita, e o terceiro módulo é Mediunidade. É um programa que permite que as pessoas estudem a doutrina espírita e terminem estudando a mediunidade e depois participando de uma reunião mediúnica. E assim, na medida que nós fomos implantando esse curso, nós terminamos para criar também uma reunião mediúnica, e dali nós intensificamos a nossa participação, não só ensinando a mediunidade nesse módulo, mas também dirigindo, dialogando na reunião mediúnica. E, desde então, nós não paramos de trabalhar com a mediunidade, sempre com esse curso. Depois nós fomos para Adamantina, e lá também implantamos esse curso. E depois, vindo para Marília, igualmente tivemos a oportunidade de implantá-lo em algumas casas. E por isso nós continuamos aí com o trabalho da mediunidade, focando bastante nos iniciantes, porque os médiuns iniciantes, eles precisam de uma atenção muito particular para que trabalhem as suas inseguranças, as suas dúvidas e possam ganhar segurança. Então, temos aí mais de 30 anos, quase 40 anos, trabalhando com a mediunidade. Agora, sobre esse último livro, Donizete, como surgiu esse tema e qual foi o seu objetivo ao escrever esse livro? Porque nós já não temos muitos livros sobre mediunidade. Você tem razão. Nós temos uma literatura no movimento espírita bastante vasta com relação à mediunidade. Mas nós quisemos focar aqui num trabalho exatamente com os iniciantes e com orientação para os dirigentes do centro espírita, porque a mediunidade, ela é difícil para os iniciantes e também é um problema para os centros espíritas, porque precisam se organizar na forma de como acolher as pessoas, os interessados, os médiuns, na participação de uma reunião mediúnica. É preciso que tenha-se um esquema de funcionamento para que não haja privilégios, não se permita qualquer um participar de uma reunião mediúnica, às vezes até por amizade. Então, esse esquema, ele é importante nesse sentido, porque as pessoas vão ter um norte, vão ter uma orientação, vão ter um início, um caminho para estudar e trabalhar com a sua mediunidade, e o centro espírita vai estar aparelhado aí para isso. Então, depois de tanto tempo e vendo as dificuldades dos centros espíritas e dos médiuns, nós fomos convidados a escrever alguma coisa a respeito disso, a colocar no papel a nossa experiência. E observamos também que os centros espíritas possuem diversas formas, diversas maneiras de estarem trabalhando com a mediunidade, nem sempre de maneira correta, incluindo-se aí algumas práticas inadequadas. E então, foi uma forma que nós vimos de estar colaborando para que o centro espírita ele possa se tornar mais eficiente no acolhimento, no amparo e no ensino da mediunidade àqueles que apresentam aí o seu interesse e até mesmo algumas possibilidades mediúnicas. É um livro que podemos dizer é atual. Nós focamos bastante no estudo daquilo que é essencial à prática da mediunidade, dentro daquilo que se percebe hoje no exercício da mediunidade. A mediunidade, especialmente aqui no Brasil, passou por diversas fases, e hoje nós estamos vendo aí que a mediunidade se apresenta com um caráter realmente de caridade, de evangelho,
né, de amor ao atendimento dos espíritos desencarnados em sofrimento e também aqueles que ainda estão aqui entre nós. Excelente, Donizete, mas a impressão que nós temos, vejam só, meus amigos, nós que trabalhamos com mediunidade, aplicamos cursos, dirigimos reuniões mediúnicas, é que há uma grande dificuldade em motivar os médiuns ao estudo. Aliás, não só os médiuns, né, os espíritas em geral, mas principalmente o livro dos médiuns. Então, como fazer para que estudem, já que Kardec disse que o livro dos médiuns é uma continuidade do livro dos espíritos e deve ser estudado, Donizete? Aliás, a doutrina espírita é uma doutrina de estudos, não é? Falta motivação por parte dos espíritas, dos trabalhadores, dos dirigentes. O que você acha que está faltando? O que nós percebemos na atualidade é que a mediunidade corretamente vivenciada é uma mediunidade muito natural, sem espetáculos, sem nada que seja assim extraordinário e maravilhoso. E as pessoas gostam muito de algo que seja assim, né, maravilhoso, que encha os nossos olhos, gostam de conversar com os espíritos, saber da própria vida. E o trabalho hoje com a mediunidade é um trabalho muito sério, pelo menos deve ser muito sério, e no sentido de nós estarmos em conjunto com a espiritualidade, oferecendo as nossas possibilidades mediúnicas para o atendimento. E as reuniões, elas não são realizadas com o propósito de atender aos nossos interesses. Eu vou à reunião, vou ao centro espírita porque eu quero conversar com o familiar, eu quero receber orientações sobre a minha vida. Então, mediunidade não é para isso. E não sendo assim, quer dizer, não sendo espetáculo, tanto que Allan Kardec, ele deixou afirmado que o espiritismo ou a mediunidade não deve estar nos palcos, não deve ser exposto para as pessoas em público, mas requer de nós uma seriedade, requer de nós uma dedicação, uma concentração, silêncio, para que nós possamos manter essa comunhão com a espiritualidade, vivenciarmos a mediunidade. E as pessoas, elas não se adaptam muitas vezes a isso. Elas não querem também fazer o estudo prévio que é necessário para que, quando vá para a reunião mediúnica, saiba o que está acontecendo. E estudar dá trabalho. Precisa dedicação, precisa perseverança. E não são muitas as pessoas que estão realmente interessadas nisso. Às vezes, alguns começam a se interessar, até estudam, mas quando percebem que, entre aspas, aqui, não são beneficiadas de alguma forma direta com as reuniões mediúnicas, acabam desistindo, porque cansam daquela rotina do trabalho de socorro aos espíritos e do trabalho que temos que realizar pessoalmente pelo nosso aprimoramento pessoal, emocional e espiritual. Então, há um certo desinteresse por causa disso. É claro que nós vamos encontrar casas espíritas que ainda se dedicam a atender diretamente as pessoas nas suas procuras, com reuniões mediúnicas abertas, públicas, com conselhos espirituais, com cartas supostamente de entes queridos. E também nós vemos um trabalho, por exemplo, da Umbanda, que é muito apropriado para isso. Então, essas atividades são mais atrativas, podemos dizer. E nos centros espíritas, preocupados com a orientação de Kardec, preocupação de estudo sério, acaba não sendo de muito interesse para essas pessoas. Portanto, nós vemos, sim, uma certa diminuição na busca desse trabalho que requer de nós muita seriedade, muita perseverança, assiduidade e estudo. Muito bem.
Agora, uma outra questão, Donizete, é que, de uma maneira geral, nós observamos conflitos, dificuldades, estamos num dos períodos mais difíceis em termos de evolução do espírito, que é o período de transição. Difícil uma pessoa conseguir se manter em equilíbrio, minimamente com um padrão mental que permita uma boa sintonia entre a equipe da reunião mediúnica, dificultando o trabalho e a conexão com a equipe espiritual do centro espírita. Você observa isso também na sua experiência? E como o dirigente da reunião mediúnica deve proceder para orientar a equipe e minimizar conflitos? Esse é um grande desafio, não é, Donizete? Nós consideramos, dentre as fases do Espiritismo que Allan Kardec relatou para nós, que estamos vivendo aí uma fase psicológica, em que somos convidados a trabalhar a nossa intimidade, o nosso emocional. Como você disse, nesses tempos de hoje, por diversos fatores, diversas influências sociais, pessoais e espirituais, a humanidade em geral vive muitos conflitos de todos os tipos em diversos setores da nossa vida. E então, os médios que são mais sensíveis, os espíritas que se propõem ao aprimoramento pessoal, psicológico, e que precisa trabalhar a sua intimidade, e somos todos nós, as suas imperfeições, os vícios, surge sempre, diante dessas dificuldades, momentos de conflito, momentos em que nós nos opomos por opiniões, por costumes, por conhecimento, e até às vezes por questão de opinião mesmo, de como se deve fazer alguma coisa. E os diretores de um centro espírita, o dirigente de uma reunião mediúnica, precisa ter muita sabedoria, muita habilidade para atenuar, para pacificar esses conflitos, o que não é fácil, porque lidando com as pessoas, somos portadores de vaidade, de orgulho, temos preconceitos, temos melindres, e às vezes não somos capazes de superar essas nossas dificuldades com maior tolerância, com maior paciência, com maior perdão uns para com os outros, o que deveria ser próprio de uma vivência no centro espírita. Mas o fato de nós estarmos no centro espírita, de nós sermos estudiosos, não significa que somos perfeitos. Todos nós carregamos dificuldades de variada natureza, assim como também trazemos a luz interior, as nossas virtudes. Então é preciso que nós tenhamos paciência, tenhamos habilidade para irmos convidando os nossos irmãos a mudarem a faixa de pensamento, de estudarem cada vez mais e, especialmente, trabalharem as próprias dificuldades. Nós temos nos centros espíritas o setor de acolhimento fraterno, que não é só para quem está chegando à casa espírita, mas também para os próprios trabalhadores que precisam lidar com as suas dificuldades e que são presentes todos os dias. E, além disso, muitas vezes é necessário nós nos socorrermos de terapias profissionais, os psicólogos, porque no centro espírita nós não conseguimos aprofundar as causas das nossas dificuldades, das nossas perturbações. Então, também, uma terapia pode auxiliar. A gente procura sempre estar atento aos médiuns, observando as suas condutas e procurando orientá-los nas suas dificuldades. E também, sempre quando possível e necessário, nós fazermos uma conversa fraternal no grupo para apararmos algumas arestas, algumas dificuldades. Eu acho que, em geral, seria isso, né? Mas é um trabalho constante, permanente. O dirigente espiritual, o dirigente espírita de uma reunião, é alguém que está ali para unir,
para promover uma convivência bastante fraternal e pacífica entre os trabalhadores. E diante de todo esse trabalho que você citou, Donizete, como que você analisa a prática da mediunidade nos dias de hoje? Você observa as diferenças em relação ao passado? E mais, para onde nós estamos caminhando? Para onde iremos? De uma maneira geral, é possível nós percebermos isso. No início do movimento espírita, aqui no Brasil, nós percebemos que aquelas mediunidades mais ostensivas, como a de cura, de materialização, eram mediunidades de destaque. Talvez, como aconteceu no tempo de Jesus, até no tempo de Moisés, a mediunidade de efeitos físicos enchia os olhos das pessoas, atraía as pessoas para aquilo que era mais importante, que era o conhecimento. Então, a gente observa isso. Houve uma preocupação inicial, até mesmo por falta de estudo, em que se voltava muito mais para o fenômeno mediúnico, né? Orientações espirituais, os médios que ficavam envolvidos pela espiritualidade para prestar esclarecimentos, os trabalhos de cura, inclusive com cortes. O Zé Arigó é um exemplo disso. Depois nós tivemos o Edson de Queiroz. Isso ganhou bastante destaque. Também a pintura mediúnica, que atraiu a atenção de muitas pessoas e que serviram até para que alguns iniciassem-se na doutrina espírita. Mas hoje que nós já estamos devidamente instruídos, temos uma literatura vasta com relação aos ensinamentos espíritas, tanto morais como sobre a vida no mundo espiritual, as orientações para a vivência da mediunidade, nós percebemos que a espiritualidade, ela se inclinou àquilo que é realmente mais importante para a mediunidade, que é a consolação dos desencarnados e também dos encarnados, que na medida que nós trabalhamos com a mediunidade, atendendo aos espíritos, indiretamente, ou às vezes até diretamente, também os encarnados são socorridos e amparados nas suas aflições, nas suas problemáticas. Então, o que se percebe hoje é que as reuniões mediúnicas dão um grande destaque para a psicofonia, antigamente chamada de incorporação, o que não é um termo adequado, porque o espírito não entra no corpo do médium. Há uma justaposição perispiritual, há uma comunicação mental e de sensações, de emoções. Então, a psicofonia tem sendo um grande destaque, porque através dela qualquer espírito pode se manifestar, ao contrário da psicografia, em que o espírito precisa conhecer o mecanismo e ter uma certa lucidez para que ele possa transmitir o seu pensamento pela mediunidade, a psicografia. Então, o que vem pela frente, nós não podemos aí prever, não sabemos o que a espiritualidade está reservando para o espiritismo, para o movimento espírita no tocante à mediunidade. Mas, diante do que nós estamos vendo, parece-me que nós vamos continuar por um bom tempo ainda trabalhando com a psicofonia no socorro aos espíritos, aos sofredores. Muito bom, Donizete. Então, de uma maneira geral, nós poderíamos dizer que houve uma evolução da prática da mediunidade ao longo dos tempos, começando lá com o fator do fenômeno mesmo, efeitos físicos, onde era necessário chamar a atenção da humanidade, não é? Para o fator espiritual. Depois nós podemos dizer que tivemos uma fase instrutiva, Donizete, com os livros, inclusive da codificação, né? Foram escritos, compilados pelo nosso Allan Kardec. E hoje, então, podemos dizer que seria uma fase de atendimento fraterno aos desencarnados, mas também de aprendizado para aquela equipe que está junto ali, né, na reunião mediúnica.
Então, atendimento fraterno para todos. Inclusive, nós aprendemos muito, não é? Com as mensagens, enfim, com toda a dinâmica ali de funcionamento da reunião mediúnica, não é assim? Será que vamos caminhar para uma mediunidade de intuição no futuro? A gente aprende com a literatura espírita, com as informações dos mentores, dos espíritos mais elevados, que o socorro aos espíritos desencarnados em aflição e perturbação podem ser realizados na própria espiritualidade. Eles têm todos os recursos para isso. No entanto, a mediunidade, né, os médios encarnados, eles possuem alguns recursos que são úteis, inclusive os fluidos animalizados, o fluido vital, o corpo carnal que proporciona certas sensações, um despertar de consciência ao espírito. Então, em algumas situações, a contribuição do médium facilita o trabalho da mediunidade, ou melhor, da espiritualidade. Mas os mais beneficiados com esse trabalho somos nós, os médiuns, porque, como você disse, trabalhando aí no bem, nós recebemos muitos avisos, muitas informações, muitos ensinamentos, mesmo de espíritos sofredores, aliás, principalmente dos espíritos sofredores, com as suas histórias, com as consequências no plano espiritual da vida que tiveram aqui na Terra. Então, no fundo, mesmo os encarnados, nós, os médios, é que somos os mais beneficiados com a participação de uma reunião mediúnica. Nós somos os auxiliares dos dirigentes espirituais, e não ao contrário. Muitas pessoas imaginam que os espíritos estão à nossa disposição, mas não. Num trabalho sério, organizado, temos a consciência de que nós é que estamos prestando um serviço para a espiritualidade que realiza um trabalho muito maior, muito mais amplo. Se atendemos numa reunião mediúnica, pela mediunidade, 3 ou 4 ou 5 espíritos, temos a certeza de que muitos outros, dezenas de espíritos, são atendidos do lado espiritual, porque o centro espírita é um grande hospital também, é escola, é templo, é oficina de trabalho, mas principalmente é um hospital, né, que está ali atendendo esses espíritos com diversos trabalhadores em diversos setores, e às vezes é necessário que um espírito em perturbação ou em desequilíbrio seja conduzido a uma reunião mediúnica para ter um atendimento mais específico. Muito bom. Nós tivemos aqui um bate-papo bastante interessante com o companheiro do programa Conexão Espírita, Donizete Pinheiro, que é juiz aposentado, trabalhador do Grupo Espírita Jesus de Nazaré, onde é o responsável pelo departamento de doutrina, atualmente é presidente da USE Regional de Marília e editor do jornal Ação Espírita. Então, Donizete, muito obrigada por você trazer para nós essas informações sobre a área da mediunidade, sempre tão importante. E aí vamos deixar aqui como é que a pessoa, os nossos ouvintes, podem adquirir o livro. Como é que nós fazemos, Donizete? O livro, então, de novo, fala o nome do livro. O título do livro é O Médium e o Centro Espírita, que é justamente para que as pessoas que vejam a capa do livro saibam que vão encontrar ali exatamente uma orientação para o médium e um trabalho dentro de um centro espírita. Foi essa a finalidade, o objetivo que nós tivemos em colocar exatamente esse título, que é muito simples, muito objetivo. O livro foi publicado pela editora M, que tem um site e pode ser comprado via internet. Aqui em Marília nós temos o Grupo Espírita Jesus de Nazaré, que tem exemplares, e também o Núcleo Espírita Amor e Paz. Muito bom, então fica a dica para os nossos ouvintes. Nós esperamos que tenham gostado deste programa. Um abraço nos corações e até a próxima. Obrigado, Karina. Obrigado, amigos. Até a próxima oportunidade.